Senhores ministros, proposta de súmula vinculante 32. Mas feitas quantas? Temos 14, né? Trata-se de proposta de súmula vinculante encaminhada pelo plenário desta Corte, conforme decidido no julgamento do RE, questão de ordem 591.085, entre outros precedentes, com os seguintes enunciados sugeridos, respectivamente, pelo ministro Ricardo Lewandowski e pelo ministro César Peluso. Os juros de mora não incidem durante o prazo para pagamento dos precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela Emenda Constitucional 30 de 2000. E a outra redação: durante o período previsto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Publicado o edital para a ciência dos interessados em 22 de maio de 2009, manifestaram sobre a proposta de súmula vinculante a Procuradoria-Geral Federal, o município do Rio de Janeiro e a Confederação Nacional de Indústria. Os membros da Comissão de Jurisprudência desta Corte pronunciaram-se pela adequação formal da proposta da edição da súmula vinculante. A pedido de sustentação oral por parte da Procuradoria-Geral, Dr. Marcelo Siqueira Freitas, Procurador-Geral Federal. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores e senhoras ministros e ministras, permitam-me também fazer uma saudação especial ao ministro Dias Toffoli, assim como a minha colega procuradora da Fazenda, a doutora Cláudia, ontem o fez em nome dos procuradores da Fazenda. Queria fazê-lo também hoje, ministro, em nome dos procuradores federais, desejando ao senhor um bom trabalho aqui nesta Suprema Corte. Bom, ministro, esta súmula vinculante, ela foi proposta de ofício pela Suprema Corte, numa redação original que dizia: os juros de mora não incidem durante o prazo para o pagamento dos precatórios previsto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela Emenda 30 de 2000. O eminente ministro César Peluso fez uma proposta de redação alternativa nos seguintes termos: durante o período previsto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, não incidem juros de mora sobre o precatório que nele sejam pagos. Os precedentes utilizados como fundamento para essa súmula vinculante remontam ao leading case desse plenário, que é o recurso extraordinário 298-666, relator Vossa Excelência, ministro-presidente, em que eu tive a honra de sustentar alguns anos atrás, em que esta Corte entendeu que no prazo constitucionalmente previsto para o pagamento do precatório não incidam juros de mora. Na sequência, com a sistemática da repercussão geral, o ministro Ricardo Lewandowski relatou o RE 591.085, este já com repercussão geral reconhecida, mantendo a interpretação da Corte em relação ao tema. Bom, Excelências, o tema de fato está pacificado na Corte, mas preocuparam um pouco a Procuradoria-Geral Federal questões referentes ao termo final e ao termo inicial desta jurisprudência. Em relação ao termo final, parece muito claro que, desde que o pagamento se dê no exercício previsto para o pagamento ordinário, que é o subsequente à inscrição, não há juros sendo cobrados. Mas aí vem a pergunta do que ocorre quando o pagamento não se dá no prazo constitucionalmente previsto, e sim no exercício subsequente. Algumas instâncias ordinárias têm entendido que, neste caso, os juros correm por todo o período, não havendo mais que se fazer o desconto do período desde a inscrição até o dia 31 de dezembro do exercício subsequente, que era o prazo constitucionalmente previsto para o pagamento. E essa Corte já teve a oportunidade de se manifestar, cito aqui um precedente da lavra do ministro Eros Grau, da segunda turma, o agravo regimental na RE 502.901, em que a Corte já entendeu que, se o pagamento não se dá no prazo devido, os juros voltam a correr a partir de 1º de janeiro do exercício posterior ao subsequente, não havendo que se falar em cômputo de juros naquele período previsto na Constituição. E as redações propostas, com a devida vênia, não enfrentam essa questão. Mas a preocupação maior que da Procuradoria-Geral Federal diz respeito ao termo inicial. Isso porque, depois do precedente leading case e dos outros que a plenária acabou julgando, o tribunal avançou o seu entendimento em direção a também entender não haver incidência de juros de mora desde a liquidação para o pagamento até a efetiva inscrição daquele crédito imprecatório.
A jurisprudência original falava só da inscrição até 31 de dezembro do exercício seguinte, mas, repetindo, a Corte acabou avançando seu entendimento para contemplar também o período mesmo anterior à inscrição do precatório, mas posterior à última conta de liquidação do valor a ser pago. E cito aqui um precedente também da lavra do ministro-presidente, o agravo regimental no agravo de instrumento 492779, e me permitam ler apenas um trecho do voto de Sua Excelência. Entre a data da elaboração dos cálculos definitivos até a apresentação pelo Poder Judiciário à respectiva entidade de direito público do precatório, também integra o iter constitucional necessário à realização do pagamento sob a forma do precatório, reconhecendo, então, que desde a conta de liquidação, o iter do precatório já foi iniciado e, portanto, pelo mesmo motivo que a Corte entendeu de não incidência de precatórios de juros a partir da inscrição do precatório, esse período foi antecipado. E há vários precedentes da Corte, vários do ministro Gilmar Mendes e alguns também de outros ministros. Cito, por exemplo, o agravo regimental no RS 561800, relator ministro Eros Grau, o recurso extraordinário 526.880, relator o ainda, então, ministro Sepúlveda Pertence, e, recentemente, vários de Vossas Excelências, em decisões monocráticas, também têm aplicado esse entendimento. Cito, ministro Ricardo Lewandowski, agravo de instrumento 713551, eminente ministra Carmen Lúcia, RS 570346, e também o eminente ministro César Peluso, RS 557106. Ocorre, Excelências, que, de fato, nos precedentes originalmente citados para a construção dessa súmula vinculante, não havia essa discussão, e só nesses que eu acabei de listar em outros tantos desta Corte. E o eminente ministro Marco Aurélio é relator do recurso extraordinário 579431, onde há repercussão geral reconhecida, exatamente para se discutir, abro aspas, questões que envolvem os juros de mora no período compreendido entre a data do cálculo de liquidação e a data de expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório. Tendo em vista esse processo da relatoria do ministro Marco Aurélio, a Procuradoria-Geral Federal chegou, na sua manifestação inicial, sugerir a não análise desta súmula até que esse segundo recurso extraordinário fosse julgado. Mas a Comissão de Jurisprudência da Casa entendeu por superar isso, achando por bem decidir logo e simular logo a questão pacificada e apreciar a questão no momento oportuno quando vier a ser julgado o RS 579431. Ocorre, Excelências, que a Procuradoria-Geral Federal vem agora ousar sugerir a Vossas Excelências e requerer que, tendo em vista os vastos precedentes da Corte, que já apreciaram a questão referente a também não incidência de juros, desde a conta de liquidação até a inscrição em precatório, que a Corte decida, desde logo, se for possível, simular a questão em toto. E apresentamos também, com a devida vênia, uma proposta de redação, que seria a seguinte: os juros de mora não incidem entre a data do cálculo de liquidação e o efetivo pagamento do precatório no prazo previsto no artigo 100, parágrafo 1º da Constituição, tanto em sua redação original quanto naquela dada pela emenda 30 de 2000, ou seja, até o final do exercício seguinte em que o precatório é incluído no orçamento das entidades de direito público. A redação consta dos memoriais entregues a Vossas Excelências. Porém, se Vossas Excelências entenderem que não dá para avançar nesse sentido ainda, enquanto não julgado o RS 579431, a PGF gostaria ao menos de que ficasse claro nessa sentada que nenhum tribunal, ACO, está autorizado a fazer um juízo a contrário senso da súmula que eventualmente Vossas Excelências venham a aprovar na sequência, de modo a, considerando que a súmula, na redação originalmente proposta, não previa esse outro lapso temporal, algum tribunal ACO se entender legitimado a, num juízo, repito, a contrário senso, decidir desde logo que há incidência de juros desde a conta de liquidação até a inscrição do precatório, o que não seria autorizado por essa súmula de qualquer forma, inclusive tendo em vista os vários precedentes da Corte que eu citei, e aguardar-se-ia, então, com esta segurança e sem o risco dos tribunais fazerem tal interpretação equivocada, se assim entenderem Vossas Excelências, o julgamento do RS 579431. Obrigado. Senhores ministros, tendo em vista as questões colocadas, respeito, eu não entendi nem qual é a dúvida a respeito do termo, nem do termo inicial, nem do termo final. Mas do termo final, se suscitou a questão de saber que se não é pago naquele período, recomeça. Mas pelo menos a minha proposta diz textualmente os precatórios que sejam pagos naquele período. Evidentemente, se não foi pago naquele período, é outra hipótese.
Agora, em relação ao termo inicial, não há dúvida quanto ao termo inicial. A conta de liquidação, hoje já está contemplado. Quanto a isso. Não tem dúvida quanto a isso. Porque o risco seria de não incluir imediatamente e deixar passar um prazo. Aí não é a hipótese prevista aqui. Exatamente. Aí não pode, é outra situação. Nós não discutimos isso. Também estou achando a redação proposta pelo ministro Peluso clara e conforme o parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição. O período está ali bem demarcado, não vejo nenhuma dúvida também não. Se eu tivesse de modificar, ministro Peluso, eu modificaria economizaria 2 vírgulas. Diria assim, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, pronto. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, e seguiria. Presidente, eu também estou de acordo, desde que o tribunal expressamente compreenda que, na hipótese excepcional de que o pagamento seja feito mais além deste prazo, não se volte a contar a partir da origem, ou seja, todo o ano de graça que a súmula visa conceder. E há atrasos diferentes. Ele é agora. A premissa básica partindo que não havia juros de mora, porque não haveria atraso. Desde que foi pago claramente esse seja o entendimento do tribunal, que esse é a preocupação da O tribunal não está dando uma anistia de um período de 1 ano e meio até. Tu não está seguro de reconhecer que como não há mora, não há juros de nada. Exatamente. Ministro Toffoli. De acordo com a proposta do ministro Peluso. Ministro Câmara. Também. Senhores. Também com esse ligeiro acréscimo de redação. Acho que não há nenhuma dificuldade nisso. Ministro Peluso, ministro Maclarelli. Presidente, continuo convencido que não se coaduna com a ordem jurídica constitucional a suspensão da mora. A mora ela é documentada pela citação inicial e vem a ser posteriormente confirmada mediante uma certidão pública, que é a sentença condenatória, e persiste até a liquidação do débito. O tribunal, reconheço contra o meu voto, entendeu de forma diversa e assentou que no período largo, para mim largo, já que o cidadão comum tem apenas 24 horas para liquidar o débito constante de sentença judicial, de 18 meses, não há incidência dos juros da demora, não é de mora, é da mora. E então, se considerar que esses juros estão na ordem de 0,5% ao mês, há uma subtração que não chega aos pés da PEC que está em tramitação no Congresso. Há uma subtração de cerca de 9% do que devido ao credor que normalmente tem a liquidação do débito projetada para as calendas gregas, como nós bem sabemos. Disse-a que o artigo 100, ele assina um prazo de 18 meses e que, então, não se teria em si a incidência dos juros nesse prazo, muito embora, esgotado e não havendo a liquidação do débito, se possa cogitar da retroação e do reconhecimento da mora no período. Mas acontece que existe, ou pelo menos mais uma situação na Constituição Federal, e me refiro aqui ao 78 do ADCT, em que durante o prazo para liquidação das parcelas anuais alusivas ao precatório, se tem a previsão expressa da incidência dos juros, repito, da mora, muito embora sejam também os juros decorrentes da demora. Por isso, presidente, peço vênia àqueles que entendem de forma diversa para assentar que não cabe aprovar verbete vinculante sobre a matéria.
É como voto. Voltando, sustentando, na verdade, a mesma posição que Vossa Excelência tem sustentado já, né? Como? Sustentando a mesma posição que Vossa Excelência já tem sustentado quando do julgamento. Eu não preciso dizer que não sou um juiz turrão, mas só me curvo a ciência e consciência possuídas. E estou convencido de que é mais harmônico com a Carta da República a continuidade da incidência. O reconhecimento de que também durante os 18 meses tem-se a mora da fazenda. Isso é o modelo. Tem-se no plano dos fatos, mas no plano jurídico não, porque foi a Constituição que assim determinou. Não é? É a velha dicotomia entre o dever ser e o ser. Né? No mundo do ser, de fato, há uma mora. Mas no mundo do dever ser... Eu permaneça com o meu convencimento, respeitando o convencimento da sempre ilustrada maioria. Claro, Excelência. Senhor Presidente, eu peço ele para acompanhar a proposta de enunciado formulado pelo ministro Peluso. Eu pedi escusas aqui, no caso, nós não, embora já tenha havido pronunciamento até da Procuradoria no que diz respeito à conclusão no recurso extraordinário, nós não ouvimos, por isso que eu só pedi aqui. A Procuradoria Geral da República, por me representada neste ato, também se põe de acordo com a súmula vinculante, porque se não houver esta parada, se continuar foi o juro dentro do ano que a Constituição prevê o pagamento, então vai virar precatório sobre precatório. Então eu acho que a súmula vinculante é boa, ela ordena bem os pagamentos. Eu estou de acordo com a súmula vinculante. Ministro Peluso, portanto, então fica a redação proposta por Vossa Excelência com a sugestão. Se o eminente relator acolher, eu proponho o ministro Peluso, que fez a proposta dessa última redação. Apenas para economizar 2 vírgulas, eu faria, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, e tudo mais igual. Portanto, aprovada a súmula. Registro o voto vencido do ministro Marco Aurélio. Proposta de súmula vinculante número 36. Trata-se de proposta de súmula vinculante encaminhada pelo plenário desta Corte, conforme decidido no julgamento dos RS 568, 596, 433, 460, 446-999, nos seguintes termos. A dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Publicado o edital para a ciência dos interessados em 22 de maio de 2009, não houve manifestações. Os membros da Comissão de Jurisprudência desta Corte pronunciaram-se pela adequação formal da proposta de edição de súmula vinculante. Esse é o relatório. Presidente? Eu vou ouvir o... Sim, pois não. A Procuradoria Geral da República também se manifesta de acordo com a aprovação dessa outra proposta 36 de súmula vinculante. Ela tem um alto sentido memorializador de permitir a igualdade na disputa das eleições, a fim de que as pessoas que se separaram no curso do mandato do prefeito não se beneficiem daquela condição que detinham até a separação. Então, a Procuradoria da República também se manifesta de acordo com a aprovação da súmula vinculante.
Tá, muito obrigado. Presidente, entendo que estamos diante de um tema a versar cidadania, a elegibilidade de cidadãos. E se tem no teor do verbete o emprego do vocábulo dissolução da sociedade conjugal. Eu imagino aqui dissolução quanto a um acerto final de contas mediante o divórcio. O que nos vem em si do parágrafo 7º do artigo 14, que encerra a exceção quanto à cidadania, nos vem que são inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge, e citando, no caso, a dissolução do vínculo mediante o divórcio, já não se pode mais cogitar de cônjuge. Por isso, eu peço vênia para votar de forma contrária à aprovação do verbete. Nós temos que a situação concreta pode revelar vício na manifestação da vontade, mas sabemos que o vício, por fugir à ordem natural das coisas, ao procedimento que se aguarda do homem médio, deve ser objeto de prova quanto à simulação. E o teor do verbete, ele é linear. E penso que parte da presunção do que normalmente ocorre, ou seja, de uma dissolução de fato e de direito da sociedade conjugal, e acaba por, sob a minha ótica, aditar a norma, a revelar exceção, que é a norma do parágrafo 7º do artigo 14. Voto contra a aprovação. Cristóvão. Senhor presidente, peço vênias ao eminente relator, ministro Marco Aurélio, para divergir de Sua Excelência, haja vista que a jurisprudência desta Corte e também no Tribunal Eleitoral, na Justiça Eleitoral, é a de desconsiderar aquelas situações em que nitidamente houve uma dissolução, realmente um divórcio, um rompimento do vínculo matrimonial para fins de permitir ao cônjuge a possibilidade de exatamente burlar e fraudar o dispositivo constitucional da inelegibilidade. Nesse sentido, é importante ressaltar também que as nulidades em termos matrimoniais são nulidades fechadas, são nulidades de número clausus, ou seja, são apenas aquelas previstas nos impedimentos matrimoniais. Não é possível a dissolução de uma sociedade conjugal no que diz respeito à possibilidade de uma fraude ou de uma simulação. Então, realmente, cabe aqui à Justiça Eleitoral, a Justiça nessa Corte, e a Justiça Eleitoral tem aplicado isso, e essa Corte tem considerado válido, exatamente entender que a simulação de uma dissolução de sociedade conjugal, ela não tem efeitos para fim exatamente de permitir a inelegibilidade prevista na Constituição e reproduzida na Lei Complementar 6490. Não é possível se fazer uma ação de prova de uma fraude de um divórcio, mas é possível, para os efeitos eleitorais, sim, entender quais foram as intenções daquela situação. Nesse sentido, senhor presidente, peço vênia ao nobre relator para concordar com a proposta de súmula vinculante, mas com uma consideração aqui, eu não sei se isso foi pensado na comissão de jurisprudência, em relação à união estável, que muitas vezes também é considerada para fins de nulidade, mas acho que não é o caso, exatamente. Agora não, nesse momento. Não nesse momento. Então, nesse sentido, eu divirjo de Sua Excelência e proponho a aprovação da súmula como proposta. Eu, Manjaro,
acordo, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. Ministro Edson. Muito bem. Senhor presidente, também com a devida vênia do ministro Marco Aurélio. Eu não antecipei. Eu entendo que a proposta de súmula vinculante, agora sob discussão e votação, se harmoniza com o sentido lógico do parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Ou seja, nós interpretamos os textos normativos nas linhas e nas entrelinhas. Na interpretação que se faz nas entrelinhas é que reside o espírito da norma, a lógica, não é, da norma posta, ou do texto normativo posto. E a jurisprudência do TSE, no caso, coincide às inteiras com a jurisprudência do Supremo, partindo de uma experiência de que muitas vezes as sociedades conjugais, ou pelo menos não raras vezes, são desfeitas em certos contextos político-eleitorais, muito mais no plano do direito do que no plano dos fatos. Como dizia Camões, há um saber que é feito de experiência, um saber exclusivamente feito de experiência. E a nossa jurisprudência, daqui do Supremo e do TSE, homenageia o empirismo, os dados empíricos observados em certos processos eleitorais. Eu estou de acordo com a proposta. Vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio, vou concordar com a súmula, vou fazer uma proposta de redação, senhor presidente. O Código Civil distingue claramente entre dissolução da sociedade conjugal e dissolução do vínculo. Aliás, o capítulo 10, que precede o artigo 1571, fala em dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. E diz que a sociedade termina, entre outros motivos, também pelo divórcio. Ou nós adotamos a terminação da sociedade conjugal, e com isso nós abrangemos a dissolução do vínculo, ou então a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, que aí não há mais dúvida nenhuma. As duas hipóteses. Talvez vencêssemos esse obstáculo substituindo o substantivo dissolução por desfazimento. Não, mas é o título da palavra. Não, o Código Civil, isso é consagrado. Isso é consagrado no Código Civil. Isso é consagrado no Código Civil. Tem que ser consagrado, se diz dissolução. A dissolução. Ou do vínculo. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal. Permanecendo o substantivo dissolução. Mas está bom, da sociedade ou do vínculo. Está bom. Ministro Hélio. Ministro. Também peço vênia, senhor presidente, para acolher a proposta de enunciado sumular nos termos agora sugeridos também pelo eminente ministro César Peluso. Também aprovado com este acréscimo agora proposto pelo ministro. Agora, senhor presidente, pela mesma razão, para economizar 2 vírgulas, eu proponho que a redação seja prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. A mesma observação que eu fiz. Pronto, economizamos 2 vírgulas. Aprovado. Proposta de súmula vinculante 40. Proposta de súmula vinculante encaminhada também pelo ministro Ricardo Lewandowski, conforme decidido no julgamento plenário RE-RG, QO 576-321, entre outros procedentes, nos seguintes termos. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não ofende o artigo 145.2 da Constituição Federal. Foi publicado o edital para a ciência dos interessados, não houve manifestações. Os membros da Comissão de Jurisprudência pronunciaram-se pela adequação formal da proposta de edição de súmula vinculante. Ouço o senhor Procurador-Geral. A Procuradoria-Geral da República, aqui corroborando já o anterior pronunciamento do doutor Roberto Gugel, pronunciamento bem fundamentado, se manifesta no sentido da
edição e aprovação dessa súmula vinculante número 40. Senhor presidente, estou de acordo com a proposta feita pela Comissão de Jurisprudência, está de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, eu voto pela aprovação da proposta. Senhor Carmen. De acordo, presidente. Eu também sou de acordo. Eu tenho evitado sempre de falar em demasia, mas, sobretudo sobre redação, mas esse ofende, eu acho que o ministro Peluso podia propor, não viola, ofende me dá mais a impressão, assim, não de uma norma jurídica, mas é uma mera observação que eu não consegui só optar. Né? Não viola, né? Eu estou de acordo, inclusive, com não viola. Não viola. Talvez eu só sugiro uma vírgula antes do não. Para o ministro não. Tá. Não viola. Isso é melhor. Qualquer um dos dois termos expressa bem a ideia. De acordo, presidente. Também eu, senhor. Portanto, coloco essa vírgula e não viola o artigo 145.2 da Constituição Federal. Aprovado. Proposta de súmula vinculante 42, também proposta encaminhada a partir de uma provocação do ministro Ricardo Lewandowski, conforme decidido no julgamento plenário no RERG, QO 597-154, entre outros procedentes, nos seguintes termos: a gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa GEDATA, instituída pela Lei 10.404, de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do artigo 5º, parágrafo único da Lei 10.404 de 2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da medida provisória 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Publicado o edital para ciência dos interessados, não houve manifestações. Os membros da Comissão de Jurisprudência desta Corte pronunciaram-se pela adequação formal da proposta de edição de súmula vinculante. É o relatório. Ministro Procurador-Geral. O Procurador-Geral da República também corroborando o pronunciamento manifestado em 26 de outubro de 2009 pelo Dr. Roberto Gugel, também se manifesta no sentido da edição dessa súmula vinculante, que, aliás, vai solucionar milhares de pendências nos tribunais. Pela aprovação da súmula, é o meu pronunciamento. Senhor presidente, trata-se de importante súmula que poderá realmente pôr fim a uma série de processos múltiplos que existem sobre o tema. A proposta está consentânea com o quanto decidido por esta Corte. Registro, se me permite, senhor presidente, que quando ainda advogado-geral da União, após a decisão desta Corte, editei a súmula número 43, de 30 de julho de 2009, para exatamente permitir que os advogados públicos federais parassem de recorrer nesses temas ou desistissem dos recursos já interpostos. A súmula, ora proposta vinculante, portanto, está absolutamente correta nesse sentido e a advocacia pública já vem, inclusive, adotando esse posicionamento. Voto pela aprovação da súmula. Ministro Acunha. Ministro Elcio. Ministro Brito. De acordo. De acordo. Ministro Hélio. Senhor Galão. Presidente, os precedentes foram formalizados quando em vigor o texto da Carta da República, que previa a extensão aos inativos de todo o benefício deferido ao pessoal da atividade de forma linear.
Eu, inclusive, cheguei a dizer que a pedra de toque da definição do direito ou não do inativo ao benefício é saber se estivesse em atividade, se perceberia ou não a parcela. No caso, a legislação de regência que previu esse tratamento desigual, muito embora preconizado pela Carta da República, o trato igualitário de inativos e ativos, de ativos e inativos, a legislação acabou por introduzir, a meu ver, à margem da ordem jurídica constitucional, um tratamento todo próprio, cogitando, portanto, de satisfação da parcela geral, beneficiando a todo o pessoal da ativa, em época em que é prevista constitucionalmente a igualação, cogitando de percentuais menores presentes os inativos. Peço vênia, presidente, para votar de forma contrária à edição do verbete vinculante da súmula. Portanto, aprovada a súmula... desculpe. Peço vênia para aprovar a proposta formulada pelo eminente ministro Lewandowski. Portanto, aprovada a súmula, vencido o ministro Marco Aurélio. Proposta de súmula vinculante 21. Trata-se de proposta encaminhada pelo plenário desta Corte, conforme decidido no julgamento do RE 388-359, entre outros precedentes, com as seguintes sugestões de enunciado. É inconstitucional a exigência de depósito prévio ou de arrolamento prévio de bens como condição de admissibilidade de recurso na esfera administrativa. Essa é a proposta da ministra Ellen Grace. A outra proposta do ministro César Peluso. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Foi publicado o edital. Manifestaram-se favoravelmente à edição do verbete a Confederação Nacional da Indústria e a União. Os membros da comissão desta Corte pronunciaram-se pela adequação formal. Esse é o relatório sobre o Procurador-Geral. A Procuradoria-Geral da República também se manifesta no sentido da edição dessa súmula vinculante, que, aliás, é importantíssima para o exercício da cidadania e da liberdade. A maioria das pessoas que a gente conhece, às vezes por aquisições de moradia ou de veículos, às vezes por doença, muitas vezes não dispõe momentaneamente de recurso para depositar a fim de poder exercer seus direitos, né, a fim de recorrer. Então, essa súmula é altamente importante e deve ser aprovada, porque vai até facilitar a vida da grande maioria dos cidadãos. Senhor presidente, voto favorável à aprovação da súmula. Também registro que é uma súmula extremamente relevante e ela está a demonstrar a grande importância de se ter a existência do Instituto da Súmula Vinculante com efeito em relação à administração pública. É extremamente relevante essa súmula, porque volta e meia a administração pública, ela procura estabelecer, ou em decretos, ou em resoluções, ou em decisões, a necessidade de depósito prévio para que o cidadão possa apresentar o seu recurso administrativo. Tive também a oportunidade de, muitas vezes, já tendo o precedente desta Corte, quando oficiava na Advocacia Geral da União, no sentido de exatamente evitar que saíssem atos normativos, atos administrativos, neste sentido. Essa súmula mostra o caráter extremamente pedagógico para o Estado brasileiro e para a administração pública da utilidade da súmula vinculante contra a administração pública, que é de extremo relevo. É uma súmula de defesa da cidadania e da Constituição
também que garante o exercício do recurso independente da necessidade de depósito prévio. Nesse sentido, voto favoravelmente à súmula. Tem duas opções de redação, não sei se decidiríamos agora. Presidente, a primeira proposta é minha, eu acho que a redação proposta pelo ministro Peluso enxuga esta fórmula, estou de acordo com ela. Então, favorável à proposta, nos termos da proposta do ministro Peluso. Presidente, apenas enfatizar que na forma dos precedentes, quando se utiliza numa norma, no caso, numa súmula, no singular, todo e qualquer recurso administrativo, portanto, ainda que não seja de entidade da administração direta, mas também nas indiretas, chama atenção, por exemplo, o caso do DETRAN, que normalmente exige-se que, em qualquer penalidade ou para qualquer processo, então, se fizesse o depósito. Então, neste caso, nós estamos exatamente dando vinculação aos efeitos do que foi decidido. Eu não só aprovo, como acho que na esteira do que disse o ministro Dias Toffoli, é exatamente para que se extinga uma determinada prática, que essa é da exigência para se discutir. Ministro Alves. Também estou de acordo, mas eu optaria pela redação do ministro Peluso. Presidente, eu também opto pela redação do ministro César Peluso. Apenas lembraria se valia a pena repetir as palavras da Constituição. Dinheiros, bens e valores, talvez valores mobiliários, não sei. Mas fica a critério de Vossa Excelência. Se Vossa Excelência achar que a redação está suficiente. Eu já coloquei dinheiro. Juridicamente, na verdade, bens compreenderia tudo como classe, mas só para... Eu acho que nesse contexto... Não há uma súmula, se diz especificamente a juristas, mas a todo mundo. Então fica claro dinheiro também. Eu concordo. Presidente, os precedentes mencionados implicaram, quanto aos julgamentos que deram a eles origem, a glosa de um veso às vezes adotado pelo Estado de dar com uma das mãos e tirar com a outra. A viabilização do recurso, mas desde que efetuado um depósito que às vezes inviabilizava no tocante ao quantitativo, até o exercício do direito de defesa no campo administrativo. Vem-nos do rol das garantias constitucionais que o direito de petição, e o direito de petição aqui, o vocábulo tem sentido largo, é gratuito, não é em si oneroso. Há precedentes, inclusive de minha lavra, precedentes do Pleno sobre a matéria e, portanto, voto no sentido da aprovação do verbete. Portanto, aprovada a súmula nos termos da redação proposta.